Pessoal, então terminou nosso tempo lá, aí caiu, tá? Eu vou voltar para o exercício que a gente estava fazendo para a gente concluir aqui, tá? Então, nós calculamos o F calculado aqui, tá? Que vocês não deem bola para o número de casas aqui, eu deixei o que está no automático do Excel. Então, a gente viu por aqui que o nosso F calculado ficou maior que o F tabelado, tá? É isso que a gente precisa calcular numa nova. Esse o F, comparar o F calculado com o F tabelado. Para dizer o quê? Para nos dizer isso aqui, ó. Olha, existe diferença significativa entre as marcas, ou seja, tem uma marca que dura mais e outras marcas que duram menos. Elas não são todas iguais. Aí pode surgir a dúvida, tá, professor, mas eu já tinha, se eu tivesse feito as médias aqui, ó, se eu tivesse feito as médias, a gente fez as médias de cada um, eu vi que tem uma que dura mais, uma que dura bem menos e outras que duram mais. Precisaria ter feito esse monte de conta? Olha, nem sempre as coisas. E a resposta dessa pergunta é que sim, porque nem sempre as coisas são tão triviais assim. Aqui são exemplos, tá? Então tem uma diferença bastante grande. Porém, essa diferença, eu não sei se ela é estatisticamente relevante ou não. Tá? Eu não tenho dados para julgar se essa diferença entre esses caras é estatisticamente relevante ou não. Então, esse exercício, ele ainda está nos dizendo, ó, que o preço das 4 marcas pode ser considerado o mesmo. Ah, mas se ele falasse que essas 2 marcas é a mais cara, e entre essas duas aqui, o preço é praticamente o mesmo, tchê, será que a relevância desses 2 caras é importante ou não? Então, é isso que o pesquisador que faz a parte da análise dos resultados, ele tem que fazer. Então, olha, essas 2 marcas aqui são muito caras, eu não quero saber. Ah, entre essa aqui e essa aqui, vamos testar qual que tem a melhor relação custo-benefício? Ou, se eu tivesse os preços de cada marca, eu poderia fazer quantos 1.000 quilômetros ele roda por real gasto, etc. E aí, depois, ter a minha análise. Então, eu quero dizer com isso é que aqui a gente está exercitando uma técnica e que nem sempre as coisas, eu tento trazer exemplos sempre mais próximo do real para vocês, tá? Mas nem sempre eles vão ser igual aos que tu vai ver na vida real. Ele vai ser representativo, sim, a técnica não muda, porém, às vezes na vida real as decisões não são tão claras como aqui, ó. Eu tenho quase mais de 10.000 quilômetros. Eu vou dizer para vocês que é difícil isso não dar uma diferença significativa. Porém, para afirmar com certeza, eu tenho que fazer isso aqui, tá? Pessoal, estou colocando aqui, deixa eu colocar aqui pequenininho para vocês poderem ver. Dúvidas, pessoal, quanto a esse exercício aqui? Sem dúvidas? Entenderam, não entenderam? Tranquilo? Podemos partir para um próximo exemplo aí? Hoje a aula vai ser assim, tá? Vai ser de exemplos para vocês. Podemos partir para um próximo? Então, aqui, tá? Bastante semelhante. Você é construtor e com o intuito de definir qual o melhor sistema de revestimento, você decide testar 3 tipos de materiais. Para comparar os 3 materiais, você mede qual é o peso final de uma caixa com 3 metros quadrados de cada material. Você deseja reduzir o peso total da obra para gastar menos com a parte estrutural. Você faz isso para 3 materiais de revestimento: mármore, granito e basalto. É óbvio que você irá escolher a placa que tiver menor peso, pois assim você poderá gastar menos com a estrutura do prédio. Ou seja, quanto menor, melhor. Você gera uma tabela com os dados abaixo. Então, essa comparação múltipla de médias aqui, próxima aula. Tá?
Já os demais, qual é a variável resposta, pessoal, e qual é o fator controlável? Variável resposta é sempre o que está aqui dentro, né? Então, o que eu quero testar? Você é o construtor, definir qual é o melhor sistema de revestimento, para comparar, você mede 3 materiais, você mede qual é o peso final de uma caixa com 3 metros. Então, a variável de resposta é o peso de cada material, o peso da caixa com 3 metros quadrados de cada material. Essa é a variável resposta. E o fator controlável é o que o pesquisador escolheu. O pesquisador ou o construtor, ele escolheu mármore, granito e basalto. Mas ele poderia ter escolhido outros tipos de revestimento. É pena que os nossos colegas da Civil não estão aí para nos ajudar, mas ele poderia ter escolhido outros aí, outro tipo de pedra, sei lá, pedra-ferro, outro tipo de pedra aí, revestimento cerâmico, porcelanato, mas ele não escolheu esses aí. Ele escolheu mármore, granito e basalto. Então isso é controlável. O pesquisador definiu que iam ser esses três. Ele controla o tipo de material. Então, um fator controlável é tipo de material. Tá? Quantos níveis possui o fator controlável? Isso aqui é o K. Possui quantos níveis? 3. 3 níveis. Mármore, basalto e granito. Mármore, granito e basalto. Ou seja, o K é igual a 3. Certo, galera? E aí agora é fazer a mesma coisa que antes. Deixa eu tirar essas linhas sobrando aqui. Agora é fazer as mesmas coisas que antes. Primeiro calcular. Vou até copiar isso aqui. Opa. Agora é fazer as mesmas coisas que antes. Então, lá eu tinha um K igual a 4, aqui eu tenho um K igual a 3. Por isso que sobrou uma. Então, meu K eu já sei, igual a 3. Tá? Totais, soma desse cara aqui, tá? Soma desses caras aqui. Deixa eu botar uma borda diferente nos dados originais do problema para não confundir. N, sempre níveis fixos, 1, 2, 3, 4, 5. Então, N vai ser igual a 5 para todos os 3 níveis, tá? E as médias, a soma dividido pelo número de indivíduos. Tá? E a média das médias, que é esse cara aqui. O N maiúsculo, pessoal, que depois nós vamos usar em todas as fórmulas, é a soma desses 3N aqui, que é o número de dados que eu tenho na tabela, que vai ser 15. Tá? 3 níveis com 5 dados cada um. Ou o N também é K vezes N minúsculo. Tá? Esse N aqui pode ser também K vezes N minúsculo. Tá? Tanto faz. E aqui o T2 pontos. O T2 pontos, que é a soma. Opa! A soma desses caras aqui. Ou a soma disso aqui, ó. Se eu fizer uma soma de tudo isso aqui, dá a mesma coisa, tá, pessoal? Se eu somar isso aqui, ó, é o mesmo valor, tá? 343.2, tá? Então, o T2 pontos é isso aqui. Agora, eu vou calcular esses caras aqui. TC, SQT, SQR
e SQG, o TC, vamos lá copiar as fórmulas aqui. Pena que a gente não tem prova, porque aí nesse momento vocês iriam perguntar, professor, o senhor vai dar as fórmulas? Sim, eu dou as fórmulas. A gente não vai ter prova da maneira tradicional, né? Vamos ter outros tipos de avaliação, mas todo mundo sempre tem medo da prova e das fórmulas. Então, sim, na prova seria dadas as fórmulas. Então, vamos lá. TC é igual ao quê? T 2 pontos ao quadrado dividido por N maiúsculo. Barbada, né? Esse cara aqui ao quadrado, opa, dividido por o N maiúsculo. Aqui, ó. Fiz essa fórmula aqui da receita de bolo. Segunda fórmula. Esse termo aqui. Somatório do y e j ao quadrado. Seria isso ao quadrado, mais 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 isso ao quadrado. Todas as 15 vezes. Nós temos no Excel a função soma quad, que nos ajuda. Tá? E se não fosse no Excel, se fosse na mão, ó, menos o TC. Se fosse na mão, daria para fazer igual, tá? É o que eu sempre digo, a gente não vai ter prova da maneira tradicional. Numa prova, eu não vou colocar 15, eu coloco no máximo 8, 7, estourando 12. Eu não coloco uma questão que nem essa aqui, ó, que eu tenho 24 itens. Tá? Numa prova eu não faria isso. Uma prova eu colocaria no máximo, dos máximos, 12 elementos que vocês teriam que colocar o quadrado. Desculpa aí, pessoal. Tomei uma aguinha aí e me engasguei. Tá, mas daria para fazer na mão igual. Ou, às vezes, eu dou esse termo aqui, tá? Mas, como não vai ser o nosso caso, ISQG, a soma dos totais ao quadrado dividido por N. Isso ao quadrado dividido por isso, mais isso ao quadrado dividido por isso, mais isso ao quadrado dividido por isso. Menos o TC. Opa. Ou seja, esse cara ao quadrado dividido por esse cara, mais esse cara ao quadrado dividido por este, mais esse ao quadrado dividido por esse. Isso tudo menos o TC. Isso aqui é esse termo aqui, tá? Menos o TC. Então, aqui, menos o TC. 25,168, tá? E o SQR vai ser esse cara aqui, menos esse aqui. SQT menos SQG. Tá? 18,19. Agora é montar a tabela nova. Eu até vou copiar daqui, pessoal. Opa. Para dúvidas? Estão conseguindo acompanhar ainda? Tá tranquilo. Então, aqui, ó. Agora aqui é montar a tabelinha nova aqui, como a gente fez lá. Vou fazer um frufru aqui. Aqui. Tá? Então, soma dos quadrados. SQG. SQG. Esse cara aqui. SQR do resíduo. Igual ao SQR. E o SQT igual a esse cara aqui, SQT. Aqui, ó. Graus de liberdade, tá? Pessoal que ficou em dúvida lá no outro exercício, eu vou fazer aqui com um pouco mais de calma. Tá aqui a fórmula, ó.
Graus de liberdade entre os grupos é K menos 1. O nosso K é igual a 3. Por quê? 3 materiais diferentes. Tá? Então, igual K menos 1. 2. Graus de liberdade dentro do grupo ou do resíduo, GDLR do resíduo, é igual a N maiúsculo menos K. Está aqui a fórmula. N menos K. Igual a N menos K. 12. E esse cara aqui tem que dar 14, porque é a soma desses dois aqui. Ou essa fórmula aqui, N menos 1. N maiúsculo menos 1. N maiúsculo 15 menos 1, 14. Então, vocês sempre tirem essa prova real aí para ver se não erraram na conta desses dois aqui, tá? Sempre ou tem que ser a soma desses dois, ou essa fórmula aqui tem que dar o mesmo número, tá? Cuidem sempre aí. Média dos quadrados. Média dos quadrados não está aqui a fórmula, mas é sempre isso dividido por isso. Dá isso. Isso dividido por isso, dá isso. Ou seja, esse dividido por esse dá esse. Esse dividido por esse dá esse. Tá? Então, a soma dos quadrados dividido pelos graus de liberdade dá a média dos quadrados. Igual a soma dos quadrados dividido pelos graus de liberdade dá esse cara aqui. Tá? E o F calculado é o MQG dividido pelo MQR, ou seja, isso dividido por isso. Esse cara aqui dividido por esse cara aqui. Então, nosso F calculado deu 8,3. Basta acharmos o F tabelado. E não é para saber se ele é maior ou menor. Tá? O F tabelado, eu vou olhar na tabela sempre como? Olha, a coluna vai ser sempre esse cara aqui, que é os graus de liberdade do numerador dessa conta aqui. Qual é o numerador dessa conta aqui? É esse aqui. Quanto é que é os graus de liberdade desse aqui? É 2. E o denominador? O denominador é o verdinho. É esse cara aqui. Qual é os graus de liberdade desse cara aqui? 12. Então, esse aqui é a linha. Tá? Então, esse cara sempre vai ser a coluna e esse vai sempre ser a linha. Tá? Então, vamos olhar aqui na tabela. A coluna 3 e linha 12. 3,49. Coluna 2, não é, professor? Deve ser, eu olhei na 3. É a 2, sim, tu tem razão. Perdão, 3,89. O outro exercício tinha dado isso aqui, né? 3,89. Tem razão, desculpa. Obrigado aí pela correção, Simon. Tá? Coluna 2, linha 12. 3,89. Recapitulando ali, coluna 2 e linha 12, tá? Então, 3,89. Ou seja, o F calculado é maior que o F tabelado. O que isso quer dizer? Que existe diferença significativa entre os materiais utilizados. Tá? O que eu quero? Eu quero saber qual é o menor. Eu não consigo saber qual é o menor ainda. Nós vamos conseguir saber quando a gente aprender a fazer isso aqui, na aula que vem. Comparação múltipla de médias. Eu vou comparar essa média com essa média com essa média. Tá? Então, por hora, eu só sei dizer, olha, eles não são todos iguais. Eles são diferentes. Ou seja, não basta tu pegar qualquer um, tu pegar o mais barato. Se o teu objetivo é reduzir o peso, tá? De novo, esse aqui seria o ideal. Mas será que esse aqui e esse aqui, eles não são muito próximos? Daqui a pouco, esse cara aqui
Daqui a pouco, olha aqui, ó, basalto, eu não sou da área de civil, mas eu sei que basalto é muito mais barato que mármore. Será que esse pouquinho de peso a mais aqui não se justifica com relação ao custo? Por isso que a gente tem que sempre fazer uma comparação múltipla de média, para saber se essa diferença aqui é significativa ou não. Mas isso vai ser lá para a aula que vem, tá? Para a gente aqui, basta dizer o que, olha, existe diferença significativa entre os materiais utilizados, vírgula, ou seja, ao menos um deles é diferente dos demais. Eles podem ser todos diferentes entre si, mas eu não sei dizer ainda. Eu só sei dizer nesse momento que ao menos um deles é diferente dos demais. Tá? Pessoal, e para o que a gente aprendeu e para os exercícios que estão lá, é isso que a gente tinha. Dúvidas com relação a esse exemplo? Deixa eu botar todo mundo aqui. Dúvidas, dúvidas? Não, ninguém? Deixa eu ver quem mais está aí. 7 pessoas. Bom. Dúvidas? Não? Vamos seguir o baile, eu vou fazer mais um exercício com vocês e aí, por hoje, era isso. Olha, esse aqui é muito parecido, vamos de repente fazer esse aqui que tem um pouco mais de dados, quem sabe? Mas vocês vão ver que é tudo mais ou menos parecido. Ó. Você é o engenheiro responsável pela troca de ferramentas de uma empresa que produz peça para o setor de aviação. Você quer realizar um treinamento para as equipes com foco na redução do tempo de troca. Atualmente, o seu time é composto por 3 turnos, A, B e C. Você tem verbas para realizar o treinamento com apenas um dos 3 turnos. Então, você decide fazer uma coleta de tempos e monta a tabela abaixo, onde os valores representam o tempo em minutos de cada troca de ferramenta que o time realizou. Então, com base nisso, pergunta-se: qual variável resposta e qual fator controlável? Mesma coisa, variável resposta é o que está dentro dos numerinhos aqui, que é o que nesse caso, pessoal? Alguém se habilita? Ninguém quer ir para o YouTube? Então, a variável resposta é o que está aqui dentro. O que está aqui dentro aqui? Você realiza um treinamento, você quer realizar um treinamento. Ó, você tem verba, então você decide fazer uma coleta de tempos e monta a tabela abaixo, onde os valores representam o tempo em minutos de cada troca de ferramenta. Então, variável resposta, tempo em minutos de cada troca de ferramenta. E o fator controlável, que seria? Fator controlável são os times, A, B e C. Eu poderia não testar, eu poderia testar só 2, eu poderia testar só o A e o B, só o B e o C, mas o pesquisador decidiu testar o 3, então ele controlou isso. Ele decidiu, ele controlou, está na mão dele quais times ele vai testar, por isso o fator controlável são os turnos, né? Turnos A, B e C. Certo, gurizada? Quantos níveis possui o fator controlável? Ó, já está até a resposta aqui. 3 níveis, A, B e C, que são os 3 times. Construa uma tabela nova, responda se existe diferença significativa entre os turnos. Aí é tudo a mesma coisa. Opa. Tá, pessoal? Aí aqui vai ser tudo igual. O K deixa eu botar aqui. De novo, vou botar uma borda diferente no exercício, para vocês não se confundirem. O K, a gente já viu, né? 3 níveis. K igual a 3.
Então, o K é igual a 3. Totais. Soma cada coluna. N é esse cara aqui, ó. 8. Então, cada time, eu monitorei 8 trocas de ferramentas. Tá? E as médias, isso dividido pelas 8 trocas. Tá? Então, o total geral vai ser a soma desses 3 caras, que tem que dar igual a soma desses aqui, ó. 1399 soma 1399. Tem que dar igual. Tá? N vai ser a soma desses 3 caras, que tem que dar 24. E a média vai ser a média desses 3 caras aqui. Tá? Então tá aqui. Montamos aqui. Depois, o que a gente vai calcular? Nossa receitinha de bolo, como eu digo, porque vocês vão ver que é sempre a mesma coisa. Só aplicação de fórmula. Tá? Ó, termo de correção vai ser igual ao T 2 pontos ao quadrado, que é esse cara aqui, dividido pelo N. Tá? Pessoal, temos só mais 10 minutos. Eu acho que a gente concluindo esse exercício, acho que dá para concluir nos 10 minutos, aí a gente encerra a aula por hoje, tá? Então, tá aqui, ó. T 2 pontos ao quadrado dividido pelo N, eu tenho o termo de correção. SQT seria aquilo, esse ao quadrado, mais esse ao quadrado, mais esse ao quadrado, que é esse termo aqui. Mas a gente tem a função soma quad, que nos faz isso, menos o TC, 5854. SQG vai ser igual esse cara aqui ao quadrado, dividido por este, mais esse ao quadrado, dividido por esse, mais esse ao quadrado, dividido por esse. Tudo isso menos o TC. Tá? Não esquece do TC. Senão vai dar muito errado. E o SQR, que é o resíduo, é igual ao SQT menos o SQG. Barbada, né? Agora é montar a nossa tabelinha nova. Tudo igual. Tudo igual. Vou apagar aqui para a gente montar aqui. Tá? Deixar mais decente aqui. Pegar aqui essa tabela, porque tem as fórmulas dos graus de liberdade. E aí a gente vai. Então, SQG já calculamos aqui, né? SQG aqui, SQR já calculamos aqui e o SQT já calculamos aqui. Graus de liberdade de G, ó, K menos 1 de novo. K menos 1. Tá? Graus de liberdade do R, do resíduo, N maiúsculo menos K, igual N menos K. E o total, N menos 1. N menos 1. N maiúsculo menos 1. Que tem que dar a soma desses caras aqui. E deu, tá? Média dos quadrados, isso dividido por isso dá isso. Isso dividido por isso dá isso. Isso dividido por isso dá isso.
igual isso, dividido por isso, dá isso. Então, é sempre na linha. Esse cara vai ser esse por esse. Esse cara vai ser esse por esse. E o F vai ser esse por esse, ó. MQG dividido por MQR. MQG dividido por MQR. MQG dividido por MQR. 12,82. 12,82. Tá, pessoal? Então, aqui terminou o nosso cálculo. Nós temos que olhar o F tabelado. Mesma coisa. Coluna, graus de liberdade do numerador. Numerador é esse azulzinho. Graus de liberdade dele, 2. Linha, graus de liberdade do denominador, 21. Tá? Então, voltamos lá para a nossa tabela. Coluna 2 e linha 21. Coluna 2 e linha 21. 3,47. Coluna 2 e linha 21. 3,47. Aqui, então, coluna 2 e linha 21. 3,47. Ou seja, F calculado é maior que o F tabelado. O que isso quer dizer? Quer dizer que existe diferença significativa entre o tempo de troca dos 3 turnos. Ou seja, ao menos um dos 3 é diferente dos demais. Tá? Qual que é o mais rápido? Qual que é o mais devagar? Olha, eu não sei aqui. Claro que pela média, esse aqui tem a média maior, ele deve ser o mais devagar, mas será que essa diferença estatisticamente é relevante? Daqui a pouco o F calculado me deu maior que o F tabelado por causa desse cara. Mas será que entre esses dois tem diferença também? Isso é o que a gente vai ver na aula que vem. Tá? E aí, construa uma tabela e responde se existe diferença significativa. Respondemos aqui, sim, existe diferença significativa entre os 3. Tá? Agora, qual é maior, qual não é maior, aí é só com a comparação múltipla de médias que nós vamos fazer na aula que vem. Tá, pessoal? Teria mais um exercício aqui, mas é tudo seguindo a mesma metodologia, os mesmos passos, tá? Então, eu não sei, ficaram com alguma dúvida? Tem alguma dúvida? Tem alguma dúvida aí? Querem que eu esclareça alguma coisa ainda? Ficaram com alguma dúvida em alguns exercícios? Professor, tu vai postar a resolução dessas 4 questões? Posso postar. Postar dessas 3 aqui que eu fiz, tá? Tá, beleza. O que mais tem de dúvidas aí, pessoal? Não tem mais dúvidas? Então, agradeço a participação de vocês. Eu vou postar, então, esses 3 que a gente fez, a resolução desses exercícios. Vou colocar o vídeo lá no YouTube, tá? Então, logo eu consiga, tá? E muito obrigado aí pela participação de todos.